Vai lá, Camila, mexe pro canto. Então, bom dia a todos. Meu nome é Camila, sou advogada. Vou apresentar o artigo do Jornal Campo de hoje, que foi publicado no JAM em dezembro de 2020. O artigo visou avaliar sobre efeitos de discussões padronizadas das diretivas avançadas de cuidado em dias livres de hospital e nas escolhas dos pacientes. Então, no nosso dia a dia na UTI, a gente tem muito contato com pacientes em final de vida. É frequente que a gente discuta sobre cuidados coletivos, limitação de suporte nos nossos pacientes, mas na prática de vocês, acho que as diretivas avançadas no Brasil ainda é uma coisa que a gente não discute muito. Poucos pacientes trazem essa demanda para a gente tem pouco contato com isso. Então, eu trouxe aqui só algumas definições. Pela resolução do Conselho Federal de Medicina, publicada em 2012, as diretivas do respaldo de vontade é o conjunto de desejos dos pacientes que são expressamente apontados antes deles acabarem ficando incapacitados para responder à sua vontade. Eles dizem a respeito dos tratamentos que eles gostariam ou não de receber e deveriam guiar, na verdade, as opções tanto para os médicos como para os cuidadores deles, o que ele gostaria de receber no final de sua vida. Essas discussões acabaram começando na década de 70, como a gente já discutiu nas aulas do Julian Forte, com esse caso da paciente Karen Gillan, que evoluiu com estado vegetativo persistente, e os pais dela pediram, solicitaram via judicial para que fossem desligados os aparelhos. Desde então, houve várias discussões a respeito do assunto. Um artigo interessante que eu encontrei foi esse publicado no JAM, também em 1989, que visava expor para pacientes um questionário quanto às opções que eles gostariam de receber, opções de tratamento que eles receberiam em diferentes situações. Colocavam 4 situações. Uma era um coma, um estado vegetativo persistente, outra era um dano cerebral com uma doença irreversível, um dano cerebral com uma doença sem uma doença irreversível, e pediu para os pacientes escolherem diante de diferentes terapias, se gostariam de receber RCP, ventilação mecânica, até antibióticos e cirurgias. Em 1990, foi estabelecido como força de lei esse ato do Patient Self-Determination nos Estados Unidos, que dividiu a diretiva antecipada em dois grupos. A parte do mandato duradouro, que seria quando ele coloca quando o paciente estabelece uma pessoa para cuidar, para ser responsável e responder por ele quando ele não estiver mais capaz. E o testamento vital seria diretivas mesmo, discorrendo a respeito de cada uma das vontades e tratamentos que o paciente gostaria de receber. Apesar de a gente já ter quase uns 50 anos aí, desde o início dessas discussões, a gente ainda tem poucos dados e poucos estudos que efetivamente e objetivamente nos mostrem como realizar essas diretivas e as implicações quanto a isso. Eu trouxe dois estudos padronizados que eles citam no estudo, esse publicado nos anos 2000 no JAMA também, que buscou avaliar como seria a implementação de diretivas avançadas, antecipadas de vontade, em instituições de longa permanência. Então, eles treinaram enfermeiras, em 3 unidades, compararam com 3 unidades que não foram treinadas, não foi treinado, e procuraram avaliar se houve mudança na satisfação do paciente e de familiares com os cuidados, e mudanças em custos e internação de saúde. Eles perceberam que as unidades que receberam esse tipo de treinamento, que a enfermagem recebeu esse tipo de treinamento e aplicou nos pacientes, tiveram um menor número de hospitalizações e houve um menor custo pelos pacientes, e a proporção de mortes acabou sendo similar nas unidades, nos centros. Esse outro estudo australiano avaliou uma implementação em 309 pacientes acima de 80 anos, independente se eles tinham doenças ameaçadoras da vida ou não, em receber um cuidado usual ou receber um cuidado usual associado a uma discussão de planos de cuidado. E também objetivou avaliar se os desejos dos pacientes no fase final de vida eles eram conhecidos e respeitados, e a satisfação da família com o hospital dos pacientes que receberam
que faleceram. Aqui ele também evidenciou que a discussão sobre o plano de cuidados acabou melhorando o conhecimento e o respeito aos desejos dos pacientes no final de vida, e também melhorou a satisfação da família quanto aos cuidados no final de vida. Tentei procurar no Brasil como que a gente estaria nessa parte, assim, e como a gente já discutiu também nas outras aulas, a gente ainda está engatinhando com essa discussão de diretivas antecipadas e cuidados no final de vida. O único documento que a gente tem oficial realmente é o do Conselho Federal de Medicina, ainda não tem nenhum projeto de lei, como nos Estados Unidos. Eles têm projetos de lei que ainda não foram estabelecidos. E existem vários artigos, mas são mais revisões narrativas ou implementação de modelos americanos para tradução no Brasil, nada muito específico quanto à prevalência das diretivas aqui. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar se padrões diferentes das diretivas antecipadas de vontade influenciariam nas escolhas dos pacientes e nos desfechos clínicos. Foi protocolado no Clinical Trials em 2013 e ocorreu em Pittsburgh e New Jersey, em quatro hospitais, incluindo o Hospital de Pensilvânia e Pittsburgh, com algumas clínicas associadas a esses hospitais. Os pacientes eles eram selecionados foram selecionados entre fevereiro de 2014 e abril de 2016, pacientes maiores de 18 anos que tinham um diagnóstico de doenças incuráveis e avançadas. Entre os diagnósticos, eles estabeleciam neoplasia, DVOC avançada, IC, DRC e esclerose lateral amiotrófica. Foram excluídos os estudos de pacientes que eram listados para transplante de órgãos sólidos, que tinham um declínio cognitivo que impedia eles de discutir sobre isso, e que já tinham uma diretiva avançada. A partir da seleção dos pacientes, conversava-se com o médico assistente dos pacientes e com o próprio paciente para a aplicação do termo de consentimento. Após a aplicação do termo, os pacientes eram randomizados, o pesquisador que abordava eles não sabia para qual padrão de diretiva que eles iam completar. Eles deveriam completar três modelos para completar 3 modelos diferentes de diretiva antecipada. Todas elas tinham as mesmas perguntas e abordavam um cuidado geral dos pacientes e 4 terapias específicas. A questão de dieta interal, de ressuscitação cardiopulmonar, diálise e de ventilação mecânica. Eu sei que ficou ruim para ver, mas é que eu nunca tinha tido muito contato com como que é feito, como que é aplicado essas diretivas, e eu achei interessante trazer aqui, mas para a gente mostrar e tentar imaginar como seria nós aplicarmos algum documento parecido para algum paciente no nível econômico e sociocultural que a gente acaba praticando na medicina. Então, na primeira parte, eles colocavam, era aquela mandato duratório, que eles colocavam, estabeleciam quem queria cuidar e responder por eles, quando eles não tivessem mais autonomia, e daí dividiam, então, entre as diretivas. Na padrão, então, eles tinham as perguntas gerais, que eram essas 3 alternativas. Então, na primeira, o paciente podia assinalar: eu quero que os assistentes da saúde me tratem, respeitando minha dor, procurando aliviar minha dor e sofrimento, mesmo que isso signifique que eu não viva mais muito. Na outra alternativa, eles: não, eu quero que os assistentes da saúde me tratem e me façam viver o máximo possível, mesmo que isso me traga dor e sofrimento. Ou que eu prefiro não assinalar e não escolher nenhuma das alternativas. Eles alternavam, então, aleatoriamente, qual das alternativas que era mostrada primeiro para o paciente. E a mesma coisa acontecia de uma forma mais direta para os procedimentos específicos. Então, quanto à ressuscitação cardiopulmonar, eu não quero que me ressuscitem se meu coração parar de bater, mesmo que eu morra com isso. Ou eu quero que seja ressuscitado, que proceda uma RCP, mesmo que isso possa trazer dor e sofrimento para mim. E da mesma forma, eles também alternavam a ordem das alternativas e falavam sobre cada uma especificamente delas. Além disso, eles colocavam todos os cuidados pós-hospitalares, assim, como que os pacientes gostariam de ser cuidados. Então, se o paciente tivesse alguma piora, ele poderia escolher se ele gostaria de priorizar a sua ficada em casa, receber tratamento, se o que for possível para ele receber em casa, mesmo que ele morra, ou se ele preferia que, se a condição dele piorasse, ele fosse encaminhado ao hospital receber esse tratamento para viver o máximo possível.
Aqui seriam as orientações que eles gostariam que o agente, né, o responsável, seguisse estritamente tudo que ele estivesse colocando, ou se aquilo lá serviria apenas como um guia, a questão de proteção legal. E daí, então, essas eram as alternativas, essa era o que era discutido com cada um dos pacientes, mas aí é o padrão, sem nenhuma alternativa assinalada. Na diretiva que proibiu o conforto, as alternativas que eles visavam diminuir sofrimento e não instituir novas medidas eram apresentadas por primeiro e já assinaladas. E o paciente deveria escolher, não quero isso, então eu vou assinalar lá de baixo. Da mesma forma para as terapias mais específicas. E a de suporte avançado era o contrário, né? Então eles assinavam, já vinha assinada, aqui estava terapias prolongadoras de vida. Então, os pacientes, assim que eles eram abordados, né, discutido, conversados sobre as diretivas avançadas de vontade, e eles tinham 10 dias para levar essas diretivas para casa, conversar com familiares e decidir o que eles preferiam realizar. Depois disso, eles eram novamente contatados pela equipe de pesquisadores e realizavam um debriefing. Então, os pesquisadores mostravam para eles as diferentes tipos de diretiva que tinham, os padrões. Se eles foram submetidos a quadro com conforto, eles mostravam, você poderia ter caído no padrão, você poderia ter caído no suporte avançado, e orientavam eles a realizar qualquer mudança que eles quisessem. Aqui eles recebiam um gift do Amazon Card, $20 por cada vez que eles devolviam uma diretiva. Depois do debriefing, a diretiva era anexada no prontuário e levada pega na mão do paciente. E quanto aos dados, então, eles procuravam avaliar todos os pacientes que foram previamente selecionados e permitiram o registro, com os dados de sobrevivência, admissão hospitalar, utilização dos recursos hospitalares. Eles objetivavam um follow-up de 2, 6 e 12 meses após o preenchimento das diretivas. E nos pacientes que faleciam, eles objetivavam contatar eles após 3 meses do falecimento dos pacientes, os cuidadores. Né? Entretanto, após 100 pacientes coletados, eles perceberam que estava ficando muito difícil entrar em contato com os cuidadores desses pacientes e eles acabaram desistindo de fazer essa análise. Como desfecho primário, eles colocaram dias livres do hospital, ou seja, um número absoluto de dias que o paciente permaneceria fora do hospital, né, em casa, ou qualquer outra assistência à saúde. Para avaliar isso, eles preferiram utilizar um teste de não inferioridade, com uma regressão negativa binominal. Apontaram que a ideia deles foi realizar uma não inferioridade por conta que eles achavam que o malefício, né, de você, por exemplo, aumentar o número de dias dentro do hospital, independente de qual diretiva fosse escolhida, seria superior ao possível benefício que isso acarretaria. Eles consideraram plausível uma redução de até 15% nos dias livres de hospital, calcularam uma amostra de 270 pacientes com poder estatístico de 80%. Como desfechos secundários, eles colocaram as escolhas com foco no conforto de acordo com cada padrão de diretiva, a concordância entre os desejos e os cuidados recebidos, custos de internação ou de admissão ou das terapias de suporte avançado estabelecidas, sobrevivência dos pacientes, qualidade de vida, pelo questionário de Mercado, satisfação com o plano de cuidados e uma índice de admissão hospitalar em UTI. Então, quanto aos resultados. Foram pré-selecionados 14.500 pacientes, que acabaram sendo randomizados aí 515. Na análise primária, por intenção de tratar, agora ficando 492 pacientes, com uma taxa mais ou menos aí de 160 para cada grupo. Aqui, então, na análise de intenção de tratar, eles colocaram todos os pacientes que preencheram o termo de consentimento e que eram elegíveis. E, porém, os que completaram o protocolo, pelo menos completaram a diretiva e devolveram para os pesquisadores, foi um número bem menor, foi um número de 264, que eles analisaram no pós-volta. A média de idade dos pacientes era em 62%, 63%. A maioria deles, mais de 60% no geral, tinha pelo menos um nível superior, assim, desenvolvidos no nível superior. E o diagnóstico primário, na maioria deles, era câncer, em 70% dos pacientes, na maioria dos grupos, em todos os grupos.
Então, um dos desfechos que eles valorizaram muito na discussão do artigo foi as escolhas priorizando o conforto. Então, tanto na análise por intenção de tratar, como nos pacientes que completaram as diretivas, foi percebido que os pacientes tendiam a escolher mais conforto, de acordo com se eles recebiam a diretiva que priorizava o conforto, mais do que padrão, e mais ainda do que se eles recebiam a diretiva de suporte avançado, com uma significância estatística em todas as comparações. É interessante notar também que mesmo após o debriefing, eles serem exatamente explicados o porquê de cada uma das escolhas, discutido com o médico pesquisador assistente, houve poucas mudanças. Assim, menos de 4% dos pacientes acabaram optando por mudar a escolha que eles tinham realizado previamente. Quanto às terapias específicas, quando eles pegaram aqui só os pacientes que completaram e devolveram as diretivas, tem uma diferença estatisticamente significativa nos grupos de ventilação mecânica, de dieta interal e diálise. Não teve uma diferença nos grupos na avaliação de RCP. Porém, quando eles pegaram todos os pacientes do intenção de tratar, a única terapia específica que foi significativa foi a indicação de diálise. Não houve redução no desfecho primário deles, não dos dias livres do hospital, que era então o que eles objetivavam com esse estudo, não haver redução, né, diferença entre a diretiva padrão nem a de conforto, quando avaliava os dias livres no hospital dos pacientes. Não houve associações com índice de sobrevivência em nenhum dos grupos, não houve associação com custos de custo, não houve associação com diferenças de qualidade de vida em nenhum dos grupos. E aqui um resumo assim, dos desfechos primários, assim, só tipo, a sobrevida média, a maioria dos pacientes aí viveu mais de um ano, assim, a mediana dos 3 grupos, assim, então talvez eram doenças avançadas, mas que talvez tivessem uma perspectiva de vida maior. Teve uma porcentagem de uns 10% que faleceram no hospital, e a admissão hospitalar me chamou a atenção que foram realmente poucas, assim, a gente colocou uma mediana de 0, de 1, assim, muito pouco. E quanto aos custos também, então, o custo total dos pacientes intra-hospitalar foi variou muito, assim, de 0 a 160 mil dólares. Então, não conseguiram estabelecer nenhuma diferença entre os grupos quanto a isso. Aqui eles ficaram com receio de que talvez o fato de eles não terem recebido a diretriz completa tivesse alterado um pouco os dados e fizeram uma análise pós-hoc apenas com 179 pacientes que completaram as diretivas, fizeram debriefing, colocaram a diretiva no prontuário e tinham um número de validação social. A mesma coisa dos outros resultados, então não houve diferença entre dias livres de hospital, não houve diferença entre as terapias e a prevalência de escolhas voltadas para conforto foi maior nos que receberam a diretriz de conforto. Então, quanto à discussão, acho que o artigo traz 2 coisas interessantes aqui para a gente discutir e mais sobre a questão do trabalho. Quanto à questão da influência das escolhas que a diretiva que foi estabelecida que os pacientes fez, e sobre os efeitos clínicos que não mudaram, de acordo com o padrão de apresentação, da forma que foi apresentada as diretivas para os pacientes. Então, só para a gente divagar um pouco sobre nossa liberdade de escolha, assim, né? Como às vezes a gente, você deve ter acompanhado, a gente acompanha diariamente conversas diferentes de comunicação difícil, a gente discute aqui com o Dr. Daniel sobre várias formas de a gente conversar com os pacientes sobre o final de vida. E na nossa experiência, a gente vê como é diferente a forma que as pessoas reagem dependendo da forma que você aborda ela. E eu achei interessante aqui trazer, porque mesmo os pacientes depois do debriefing, depois eles já saberem, não, eu tive talvez uma indução para fazer tal escolha, às vezes a gente não se toca disso, não tem a consciência de que a gente foi induzido a tomar certa escolha. Esse artigo é meio aleatório, assim, interessante, de uma revista de economia, assim, que avaliou tipo, a diferença
de economias entre trabalhadores de uma empresa. Então, os trabalhadores, inicialmente, eles deveriam decidir se parte do salário deles ia para um fundo de mercado. E depois de 2 anos, eles mudaram a política e os trabalhadores deveriam decidir não participar disso, né, desse saving, dessa poupança. E eles viram que houve uma diferença brutal, assim, no poder da inércia mesmo. Então, as pessoas objetivavam, preferiam não tomar decisões, né? Então, se já tinha a decisão automática de que eu ia guardar meu dinheiro, eles não faziam mais tanta diferença quanto a isso. Continuavam guardando isso, aumentou muito o número de poupança e participação em fundos desses pacientes. Da mesma forma, esse outro artigo mostrou que eles fizeram um questionário online para participantes voluntários, assim, preencher sobre a questão de doação de órgãos. E na primeira opção, assim como na nossa diretiva de conforto, eles colocavam a opção, não quero doar meus órgãos. Na outra opção, eles colocavam, sim, eu quero doar meus órgãos. E a única diferença, eles tinham que marcar um X, o X eles estavam marcando, eles tinham que marcar um X diferente. E já perceberam que houve uma diferença brutal, assim, de pessoas que gostariam de doar os órgãos só pela diferença de marcar um X, assim, uma indução. Além disso, assim, acho que achei muito interessante essa questão dessas escolhas dos estudos, mas o objetivo do desfecho primário deles foi, na verdade, ver a questão de dias livres no hospital. E questiono, assim, acho que a gente vai discutir sobre isso, mas se um padrão, né, a forma de a gente mudar, realmente vai ter um poder estatístico para mudar um desfecho clínico, assim, porque nos estudos anteriores que foram realizados antes, eles já viam, tipo, os pacientes que selecionaram conforto e os pacientes que selecionaram mais terapias avançadas para comparar os custos da internação, mais do que a maneira que foi instituída essa conversa. Então, como no estudo de não inferioridade, talvez o tamanho amostral tenha sido pequeno para avaliar melhor essa questão de dias livres no hospital e os outros desfechos secundários, assim, tanto é que tudo foi negativo. Ainda mais porque eles tiveram uma perda de segmento muito importante entre os pacientes, assim, apesar de que no protocolo eles falam que eles mostram, tipo, a insistência que eles tinham, assim, eles ligavam várias vezes para os pacientes, iam atrás e iam na clínica, na consulta deles para conversar sobre isso, e mesmo assim teve uma perda importante. Também questiono se, talvez, assim, o próprio fato dos pacientes terem tido a oportunidade de conversar a respeito disso com o pesquisador já não trouxe uma satisfação maior para eles e uma maior consciência do seu prognóstico, da sua terminalidade e dos cuidados que eles receberiam, assim. E eles conversavam várias vezes quanto a isso, né? Então, talvez só pelo fato de participarem da pesquisa, todos os grupos já se sentiam acolhidos. E, de certa forma, como os pacientes não eram cegados completamente ao estudo, né, só antes da randomização, e os pesquisadores eles eram cegados no momento antes de abordar os pacientes e depois quando eles analisavam só, talvez isso tenha alterado um pouco, trazido um pouco de viés. Além disso, assim, é um pouco difícil para a gente, talvez, implementar isso no nosso contexto cultural, assim. A gente sabe que nos Estados Unidos, Europa, talvez eles tenham uma perspectiva, tipo, mais dura, mais objetiva a respeito desses cuidados no final de vida, assim. Além de ter mais um cunho legal também, eu acho que os próprios médicos assistem a instituir a terapia. Eu não sei se aqui no Brasil, no nosso cuidado, a gente conseguiria utilizar de uma forma tão prática assim, esse estudo e esse tipo de diretiva. Assim. Eu não consigo ver os pacientes no SUS, por exemplo, que tenham capacidade de a gente discutir abertamente sobre isso. Assim, ou talvez a gente, na verdade, esteja faltando a gente tentar mais. Né? Além disso, da mesma forma que eu comentei, assim, talvez os custos das internações e custos de admissão hospitalar, seria difícil ter algo significativo para o paciente, comparando com um método de escolha, né? um método de escolher, não a escolha em si, pelo conforto ou terapia avançada. Não só os descripões, então foram 492 pacientes avaliados que tinham doenças terminais,
e deveriam completar diretivas avançadas de cuidado de modo pré-selecionado para conforto ou por medidas invasivas, comparando-se com uma diretiva que não tinha uma pré-seleção. E os desfechos avaliados foram as escolhas dos pacientes, isso foi influenciado pelo modo de apresentação das diretivas, e não houve associação com os dias livres de hospital, nem sobrevivência, nem dos custos ou qualidade de vida dos pacientes. Esse é um estudo um pouco dos nossos estudos neutros aí, mas eu acho que é um tema bem interessante aí. Sim, se pensar a gente entra aí na estatística, mas eu acho que não é o foco principal. O que vocês acham? E uma das coisas que eu tinha falado é que faltou os desfechos secundários, análise mais minuciosa em relação a isso, justamente isso. Satisfação, com medidas que conseguir em relação a faltou hospital, isso não consegui estudar no Rio do curso. Esse trabalho eu trouxe. Assim. Achei legal a escolha desses desfechos secundários, porque eu acho que, na verdade, no final, o fingir dos órgãos é o que realmente importa. Eu acho que ele manteve o desfecho primário mais duro, por conta só da estatística, mas o que eu acho que estava interessado em ver realmente era o que ia acontecer naqueles outros desfechos secundários, não teve nenhuma diferença, acho que é significante. E também fiquei me perguntando por que fez isso de inferioridade. A gente até fala assim, será que vale a pena fazer uma coisa para comparar se uma estratégia é melhor do que a outra? Mas em sendo não inferior, fazer uma coisa que, em tese, daria mais trabalho. Você sentar, discutir direitinho, o que você acha, e vai todo dia perguntar, e você só falar, escolha aí, vou fazer um papel de vocês fazerem direitinho. Não sei por que ele escolheu esse não inferior, sabe? Eu acho que ele poderia pegar um daqueles desfechos secundários que ele trouxe como personagem, assim, pegar um que fosse mais facilmente mensurável e menos extrapolável, colocar como primário, né? Colocar dias livres e tal. Ou tem também que sumarizar, né? Você colocar aquela mesma ideia do transplante, assim, né? Você colocar a mortalidade em um ano. E aí é como se fosse guarda-chuva para mil situações que podem acontecer na vida daquele paciente e botar com mortalidade em um ano. Então, realmente eu não entendi assim, essa ideia da inferioridade. E isso que você falou foi super importante. Assim, eu acho que traz bem para a ideia de uma contaminação da equipe. Assim, mesmo você não sendo adepto à estratégia X ou Y, de medidas extremas, ou conforto, ou de falta, você tendo uma equipe que pelo menos se preocupe em fazer um estudo como esse, você não vai atuar de forma diferente. Né? Você não vai vestir uma capa de anjo um e outro. Você vai acabar atuando com um jeito meio que subconscientemente da estratégia que você costuma fazer. Então, acho que os grupos podem acabar se contaminando não pelo paciente em si, mas acho que pelas pessoas que aplicam estratégias. Então, um hospital que é acostumado a fazer uma estratégia X vai ter um jeito X, né? Independente da estratégia que o paciente vai ser alocado. Então, acho que as equipes podem ter sido contaminadas independente do que foi alocado. Então, apesar do delivery da estratégia do papel assassinado, uma intervenção, o cuidado que ele vai receber é meio que standard, sabe? O jeito que a pessoa lida com os pacientes. E no fim de todos, acho que isso importa. O olhar, o espírito, isso é mensurável na estatística. Vocês vão conversar com a família, como é que vocês fazem? Eu acho que aqui é um cenário não é bem UTI, né? Isso, mas... Eu acho que esse paciente, eu acho que eu tenho mais fácil é um paciente oncológico. É um paciente que, pelo menos no Brasil, culturalmente, se baixou de diagnóstico de câncer, a pessoa já pensa na dignidade da vida, o que ela vai deixar, isso. Então, talvez seja pelo
ser mais serão para os pacientes serem oncológicos, eu acho que já dá uma facilitada no toma aqui, vamos ver o que acontece. Assim. Agora, eu acho que se abordar isso em paciente C, pneumopatia avançada, que são pacientes que muitas vezes eles não se deparam de cara com a terminalidade da vida, só com um diagnóstico que não seja oncológico. Assim, eu acho que ser oncológico facilita. Nós temos parcela de culpa nisso. Acho que é isso que o estudo traz um pouco. A forma como nós nos comunicamos, como a gente coloca a questão, influencia como o paciente vai receber. Acho que esse que é o ponto principal. Esse negócio aí, né? O desfecho dele é forma que você apresenta a informação do local, a mesma informação postada de uma forma diferente da forma que as pessoas preenchem. Porque é isso, as diretivas lá me comentam é igual. Então é óbvio o negócio, né? Então, parece que mudando a ordem, a forma que você fala, talvez mude realmente alguma coisa. Eu acho que isso é uma coisa também estabelecida. Mas aí tem aquelas coisas que você nunca bota coisas com negativas, você oferece coisas positivas. Não é bem estabelecido aí, tá? Isso a gente tem de vivência e tal. Mas Assim, eu acho que esse estudo traz uma evidência empírica disso. Uma coisa pra gente. Um argumento muito favorável para a forma de se comunicar. Mas tem estudo de Eu gosto quando você está no lugar de socorro, que perguntar aqui tudo. Sim, sim. Você está induzindo uma ação, né? O familiar, ele vai falar, não, tudo, calma. Mas ele quer que você seja cuidado. Eu acho que isso tem babado medicamente. Talvez no nosso cenário. Não, claro, Igual os que de decisão. Assim. Sim. Você vê que ativamente mudar alguma coisa é mais difícil você já conduzir para que aquilo seja feito daquela maneira. É esse quando você estava chegando assim, de outras áreas, se você for o estudo do Kahneman, se o cara chama Daniel, que estuda isso pra caramba também, eles botam muito isso, né? As pessoas são sugestionáveis, inclusive você consegue implantar a memória das pessoas se você criar daquele jeito que você vai escrever e tudo mais. E acho que a minha impressão, não foi na slide final, em termos de liberdade de escolha, você sempre faz o que a gente quer mesmo. Você, muitas vezes você vai tangendo e você é meio perigoso. E reflete o responsabilidade do poder que a gente tem, a autoridade que é mexer no complexo que passa. Eu acho que tem a ver. Acho que o que é muito diferente lá nos Estados Unidos, como eu sei se fez sentido lá, lá o cara entra no hospital e tem questão formulário de que ele faça, não faça, ninguém esclarecer. E muita gente de lá que estuda isso, obviamente, critica muito isso. Os Estados Unidos não é um modelo, tem que tirar isso da coisa. Eles não fazem isso bem feito. Mas não estou dizendo que os europeus também sejam um ótimo exemplo de tomar decisão compartilhada. Eu converso com os colegas que estão lá, até o Ari agora na Austrália, eu fiquei até assustado como o familiar não tem autonomia para tomar decisão de fim de vida. Assim, os médicos falam assim, não vai porque a indicação acabou. Né? Bem mais categórico. Então, aqui a gente faz no meio do caminho, só que a gente tem os dois polos, né? Talvez tenha pessoas que são muito assertivas. Eu acho que não é tão mais comum. A gente tem muito outro polo de jogar na família a decisão e sem nenhuma segurança jurídica que deveria fazer, não, sem o treinamento legal. Pessoalmente, o que eu trago para mim é que eu não converso isso com vocês, mas eu acho que a forma quando a gente vê o paciente, você sabe, eu estou falando para aquele caso, você sabe que ele não vai viver com você. Nesse caso, você dependendo de como você colocar a conversa, você vai se dar acordo com a família. A família vai falar assim, vai querer passar tudo e você está lá. Acho que depende disso que a gente tem que tentar trazer para a nossa prática. Né? Os cenários onde nós temos mais certeza do que vai acontecer, a gente tem que colocar dessa forma da família. Claro que sempre tem uns 5% ali de certeza, né? Mas acho que não é tudo incerto o tempo todo. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Você, vamos esperar. Não, acho que quando você decide que tem certeza, você vai dar um tempo e você vai avançar. A evolução foi favorável, você aumentou sua certeza de que aquilo está favorável. Eu acho que a gente tem que trazer isso mais para realizar. E aí já propor aquilo que você, como médico, acha que é para a adoção. A gente pode errar nisso? Pode, claro, se você estiver tomando decisões sozinhos. Né? A gente tem que levar em conta
as pessoas também, mas eu vou dizer para vocês, eu acho que gente especializada nos TIs, às vezes a gente tem que demorar demais para resolver casos que a gente sabe que não vão ter solução. Resolver no sentido de dar um plano. Né? Plano claro, tem só duas opções, não tem uma terceira. Às vezes a gente cria uma terceira opção para não é um plano real, né? O pessoal é difícil. E a ideia da inferioridade eu concordo meio estranha, né? Mas eu acho que a ideia deles é dizer assim, né? Quero mostrar que, independente de como fizer, não vai ter um impacto ruim no seu estilo. Mesmo que eu faça mais vídeos de conforto. As pessoas queiram mais fazer vídeos de conforto. E aí, ao fazer um lápis de verdade, o N acaba aumentando em teoria. Se você fizer um de eficácia. Mas concordo, eu gostei de ter o Seixo Clínico justamente para mostrar isso. Dentro da forma como você apresenta as pessoas assim diferente, acabou não tendo impacto clínico, mas eu sempre acho que o N é muito pequeno para a gente ver qualquer coisa, ter muito paciente que não. Muita perda, né? Então, é difícil de ver isso. Mas pelo menos eu acho que para mim muito. Nossa, a forma como a gente coloca os familiares durante uma lição, a gente pode mudar completamente o que vai ser feito. Acho que esse é o principal. O negócio que me chama a atenção é que a gente aconteceu nos Estados Unidos de falar contigo o que você quer que seja feito. Porque assim, eu acho que é um documento que é difícil de ser preenchido realmente pela pessoa, tipo assim, reanimação, intubação, diálise e sonda nasolateral. Muitas vezes até a gente fica na dúvida. Em determinado caso, você olha assim, será que dialisar esse paciente? Tendo todo o conhecimento técnico. Aí eu não sei o quanto que eles conversaram com uma pessoa, em que condições que a pessoa estava, de chegar para eles e falar e preencher o que você quer que seja feito. Porque isso, eu acho que eles davam a oportunidade de debriefing, né? Hoje dá. Na verdade, eles conversavam antes também. O pesquisador conversava, abria a diretiva que era em blocos, né? Abria a diretiva junto com conversava, a princípio, explicando também. Daí depois ele explicava as diferentes opções. A gente tinha dois momentos. Porque a situação que, no fim das contas, essas decisões às vezes dependem de muita variável, assim, da situação que o paciente se encontra, se é um negócio, não, acho que isso aqui é reversível, acho que isso aqui é irreversível. Às vezes você não tem nem mesmo para tomar decisão. Né? Você fica lá em casa e, tipo assim, vou decidir se eu vou ser entubado. Esse paciente vai ter uma de pulmão, que eu acho que se eu der uma força aqui dele melhora, então isso por 2 dias. Então, eu acho que a gente vai saber sobre Mas aí, o oncológico é mais fácil, porque o oncológico ele define, não, eu não quero nada mais invasivo, tal, quando chegar melhor, mas é um pouco que a gente não faz isso, né? O paciente precisa cardíaca terminal e fica indo e voltando, até que ele tenha um choque bruto e morre. Se você não definir nada. Mas nesse meio tempo ele vai ter que. Mais ou menos que pode ser isso, olhar para a primeira descompensação dele. Aí ele não, claro. Acho que esses são cenários. Então, mas essa eu acho que a dificuldade de você preencher um documento marcando no X, assim, o que você quer e não quer. Até porque são coisas muito diferentes. Você vai desde a RCP até uma sonda nasolateral. Tipo, pois tá. Aqui, talvez uma RCP, se o paciente ficar lá um neurológico crítico, tempo prolongado, vai ser muito sofrido. Às vezes passa uma sonda nasolateral. Vocês já pegaram alguém não diretiva? Não? Eu queria um hospital particular, numa enfermaria. Acho que para a gente é muito bom. Pelo menos eu gosto, não tem que fica muito mais documentado. Né? Aí, às vezes, tem situações em que a gente discorda, a gente pode discordar e, enfim, isso dá um tilt na gente, né? Um pouco que você está falando. Quando a gente tem a nossa, o que a gente acha que é certo, e a pessoa vem com outra ideia. Direitinho não tem sido muito frequente, né? Mas os top não sei se pegou aqui no caso. Eu vi uma vez uma paciente que ela tinha um diagnóstico de um tumor de colo obstrutivo e ela preencheu 5 anos antes que ela não queria quimioterapia, não queria nada. E aí ela foi na enfermaria com um tumor obstruída, montando o fetaloma, e daí ela tinha essa diretiva, mas ela estava numa fase de pneumonia, mas ela não recebeu nem quimioterapia. Mas ela fez a diretiva antes de ficar doente?
Não, ela fez assim que ela teve diagnóstico de Parkinson. Ah, tá, entendi. Já para não fazer quimioterapia e não fazer cirurgia. Porque ela tinha uma indicação na época de fazer ela. E ela fez já até colocando todas as limitações do suporte. Entendi. Bem, isso aí. Diferente. Ele tem que colocar ele ficar mais de 7 vezes no carro. E a coisa era uma coisa que eu ia colocar mais 7 vezes no carro. Eu acho que acabaram de Mas essa diretiva ela não foi bem feita, eu acho, né? Porque ela estabeleceu um critério que não é totalmente aleatório. Quem ajudou ele a escrever, né, criou uma coisa que eu acho que é muito mais focar no objetivo de cuidado do que Ele deve ser um específico. no 7 dias da notícia. Isso, acho que fala Uma semana, assim, é um negócio que se acessa com as palavras antipáticas. O paciente fala muito claramente assim, eu nunca gostaria de viver acamado, traje customizado, gasto customizado, aí faz uma AVC cerebral média maligna. 70 anos fizer uma AVC cerebral média maligna. Você sabe que o melhor cenário para ele vai virar isso, entendeu? O mais fácil para. Então vai ter que dializar, vai suspeito dele vivo. Agora, aleatoriamente, assim, independente de qualquer questão, isso eu acho que Isso eu acho muito difícil, porque eu acho que é muito adaptável também no próprio paciente. isso aí. Tem Chega trabalho paciente ativo que que faz isso. paliativos que, assim, ele estava funcional, assim, e ele foi encaminhado para uma parte de cuidados paliativos, que era classificativo curativo, era uma coisa paliativa, aquelas coisas lá, e estava no doutor. E aí ele começou a perder a funcionalidade. E aí, inicialmente, ele falou assim, não, quero ser funcional, eu quero trabalhar e tudo, sei lá. E aí foi perdendo funcionalidade, aí ele ficou com cadeira de roda. Aí ele tava, como é que tá agora de cadeira? Ele falou, não, eu também, meus filhos vêm, ficam comigo, que sei lá. Aí ele ficou acamado. Ele falou, puta, agora piorou. Aí ele falava, não, mas a minha família vem, almoça aqui do meu lado, eu tô interagindo com eles, então tá bom. Aí o Mário parou de falar. E aí, assim, sabe, assim, pra ele tava indo tudo bem, pra ele tava bom. Inicialmente ele não queria ficar acamado, ele não queria vir com intubação, mas aí pra ele, o filho dele já era o suficiente, assim. Então, eu acho que isso é difícil ser visualizar, porque até o próprio paciente muda muito. Isso, em que momento você vai fazer isso? Ambulatorialmente é muito mais difícil, talvez no nosso contexto seja um pouco mais fácil, porque é muito mais grave. Se ele tá na UTI, eu tenho que estar grave, assim. Então, Eu acho que assim, o problema desse documento é que ele é estático. Você não sabe quanto tempo ele vai durar. As coisas assim você não tem como prever. Às vezes ele parece funcionar muito bem nos Estados Unidos, porque como eles pensam juridicamente, como sociedade, o tempo todo, eu acho que pegou muito porque passa a ser uma exigência das instituições também. Não, você quer, você tem que fazer isso. E aí eles têm essa preocupação tudo, mas para cá não parece fazer sentido tanto, até porque como você sabe que tem um grau de incerteza, é tipo isso, como é que você vai fazer um documento que o cara não posso ficar mais do que 7 dias entubado. Aí o cara está melhorando, ele diz, não, mas deu 7 dias, eu vou ter que estudar, você perdeu a chance. Talvez com 10 você ficasse bom, mas não deu. Esse é o traje dele, então tudo bom. Se você não bota esse para cá. O traje dele é 3 dias, você vai melhorar em 3 dias, aí a gente resolve isso. Mas até isso eu acho legal, assim, sabe quando a gente fala trial de UTI, uma pessoa que vai me incomodar do trial de UTI, é a falta do paro. Dizer, não, vamos fazer um trial de UTI. Aí todo dia um trial de UTI, de alguma coisa que ele está fazendo trial, mas você não sabe qual que é. Às vezes falta ter parâmetros objetivos. Eu quero fazer um trial de UTI com 2 dias, se ele não tiver caído metade da dose da nora, é sinal de que talvez está falhando. Se ele entrar em diálise, é sinal de que ele está piorando. Eu acho que são coisas que às vezes diminuem um pouco da incerteza, entendeu? Porque às vezes a gente fica muito no nosso feeling, e a gente começa a ter um feeling pelo paciente. Eu acho que o Daniel falou assim, tá muito sujeito. o critério é o cara conseguir se expor. Esse é um dos critérios mais. O paciente tem uma necessidade de ser estudado. Quando eu trago a continuação. Sim, sim. Você está ficando aquela coisa. Você não fica para sempre ali. E E assim, isso é para o paciente com uma doença. Aguda é uma doença crônica de prognóstico ruim. Né? Você quer ver isso? O Thiago está ali com a mão na cara. Ele falou que começa. Duas coisas, uma frase legal que eu penso sobre doença compartilhada, o
paciente influenciar o médico influenciar o paciente. Então, eu acho que é impossível você se comunicar assim quando você influenciar alguém. Assim, né? No frigir dos ovos, você acaba tomando a decisão pelo paciente. Seja você achando que deve investir, você voltou na conversa e a pessoa fala isso mesmo e tal. Como o professor falou, na maior parte das vezes o paciente tem tanta informação, então ele acaba confiando no médico. Então eu acho que talvez no cara que não tem essa diretiva tão antecipada, antes de você conversar, eu acho muito mais lógico você passar um tempo só conversando sobre o paciente de forma geral, assim, sem entrar em contato com as informações, você vai ser influenciado, você sabendo sobre a parte técnica, você quando possui o conhecimento, você é influenciado por essa informação e toma a melhor decisão. E aí você arruma uma conversa em forma da sua decisão que você achou sendo influenciada pelo paciente. E a segunda situação que eu acho que é legal, lá na faculdade eu fiz uma diretriz antecipada no primeiro semestre de vida. De vida. Aí eles recomendaram lá e tal, aí eu, primeiro semestre sabia nem o que era nutrição lateral, esse negócio lá e tal. Então, justamente isso que o Douglas falou assim, putz, você que já faz medicina, tá lá, você já fez ensino médio completo, não sei o quê, tá com dificuldade de preencher o negócio daquele ali, mas você chega com um cara que não tem conhecimento algum. No caso, era eu que não tinha conhecimento algum. E mandar preencher sobre aquilo ali, a droga validativa, não sei o quê e tal. E lá no form, vamos ter você bota na internet lá, espelho de diretiva antecipada de vida. Primeiro que aparece lá o PDF, que eu preenchi. Tipo, você vê que ele já vem preenchido, droga vasativa, nutrição, não sei o quê. Mas uma coisa que eu acho interessante nessa parte é justamente o que o Douglas falou. Não me considero fazer até medidas caso você não se considere viver não faça sentido. E ele bota 2 pontos e para depois você descrever o que não viver, o que é viver sem sentido. Eu acho que isso é... Eu realmente não sei assim, que montar não, mas eu acho muito... Quando o paciente tem uma doença crônica, musculatória, eu acho que se for uma coisa muito geral, aí eu não passo. Mas, Thiago, você vai passar por isso. Assim, quando a gente vai ter esse tipo de conversa, a gente tenta acessar aquilo para informar a decisão, mas o nosso viés está lá, o nosso viés cognitivo individual. Né? Então, tem pessoas que são mais sempre pró mais conforto e tem pessoas que são mais ansiosas mesmo. Eu acho que aí depende muito, não tem jeito, por mais que você tente se influenciar pelo ganho das informações a gente tem o nosso viés cognitivo. Agora, uma coisa que vocês têm que pensar, a gente está inserido no sistema de saúde, a gente tem falta de recursos. Não pode ser pegado aberto. A gente está sempre gerenciando recursos. Se você leva proteína para o paciente não tem perspectiva nenhuma de recuperação, você vai deixar de fazer uma cirurgia eletiva no paciente. Eu não sei, essa perspectiva, inclusive, ela é sempre difícil de ser colocada, porque as pessoas entendem como uma coisa muito utilitarista, né? Mas o recurso não é infinito, a gente sempre está em recurso. Nos cenários onde a gente tiver uma certeza bom, a gente tem que ser mais assertivo. Nos cenários onde a gente tiver incerteza, a gente usa estratégias que tem para lidar com a incerteza. Eu acho que uma coisa que é bem estabelecida agora é o contrário do que é bem estabelecido o que deve ser feito. Agora, como deve ser feito, como deve ser feito. Aqui no Brasil, a gente não faz bem. Os canais de TI aqui são feios. Não, é disso assim. Cada vez que vocês pensam assim, veio fazer o traje dele, todo mundo se serve a tirar do suporte. Passar um comparativo. O traje dele. Difícil. Mas eu acho que é mais. Mas é muito disso. Tem muita experiência também. Você já ter vivenciado aquela situação, muitas vezes você sabe que tem uma ideia. Vai acontecer, mas a gente erra muito nesse prognóstico subjetivo também. Por isso que eu acho que a gente tem que ter as estratégias para a mudança. Bom, uma coisa mais que essa pessoa? Não, acho que é só uma coisa que você falou da incerteza, eu acho que a gente faz sentido, é verdade, você ter que incerteza, que a gente não sabe que. Mas o fato é que devemos ver que o tempo vai passando, vai influindo um pouco essa incerteza. Exato. Não, na admissão pode ter certeza, mas o transferência da experiência.
Exato, 3, 4 dias depois, cara, pode ser que eu não tenha certeza de tudo, mas eu tenho certeza que eu fiz 3, 4 dias de cuidados muito bem feitos e continua horrível. A perspectiva não é de ficar sensacional. Né? A gente pode ter muitas dúvidas. O cara que está um mês na UTI, esse cara com certeza não está bem. Independente do que seja, não está bem, não vai sair maravilhoso. Isso talvez a gente poderia passar com mais clareza. Aí vocês têm clareza da diferença dos conceitos de futilidade e terapia potencialmente comunitária? Isso, o que é futilidade? Você sabe. É o assim, que era para calcular lá da função da doença e da questão do você já tem que o desfecho vai ser aquele, vai ser negativo, vai ser aquele, vai ser negativo e você está mantendo a funcionamento de esporte sem que haja dificuldade nenhuma de melhorar o quadro de vida. Mas isso pode ser, isso é terapia potencialmente comunitária. Futilidade é quando você pensa, você ligou a diálise, você quer corrigir a acidose. E a diálise não está corrigindo a acidose. Então essa é uma terapia fútil. Ela não está fazendo aquilo que ela deveria fazer. Desligue e comum. Isso é muito comum. Às vezes drogas ativadas, está subindo. É uma terapia fútil. Essa você, a gente tem que entender, ela não está atingindo o alvo fisiológico. Porque senão envolve muita coisa. Não. A futilidade é muito pouco que realmente é fútil. A gente tende a dizer como fútil coisas que não são. Mas que são potencialmente inapropriadas. O que é potencialmente inapropriado? Esse caso é que você sabe que o resultado vai ser aquele, você até está conseguindo atingir o objetivo fisiológico com a diálise lá, está tirando o volume, está corrigindo a acidose e tal, mas aqui não vai levar a lugar nenhum, não ponte para nada. Então, isso é importante a gente fazer essa distinção, porque do ponto de vista bioético o caminho seria um pouquinho diferente. A futilidade é futilidade, ele está morrendo. Você vai, a gente fala, refratalidade total do tratamento. Aí não é trás de UTI, não respondeu, explica para a família que ele está morrendo e sintam-se mais do que à vontade de serem um pouco mais agressivos na retirada do suporte. Nesses casos que você viu que a terapia está sendo totalmente diferente. Você deu o gás lá, passou por dentro, não está consegue. Me incomoda demais a gente congelar droga de doses de drogas ativas, congelar fiadoras. Isso me incomoda demais, porque você já determinou que é fútil, você sabe que não vai ter resultado desejado. Então, por que você vai sustentar daquela forma? É claro que você vai levar em conta a interpretação, a situação, mas eu acho que isso é importante porque muda um pouco a conduta. Então, mais rápido não se vai acontecer nesse tipo de cenário. Potencialmente inapropriado, aí já é um cenário diferente. Aí eu trago o que não deu certo. Não deu certo porque ele não melhorou. Só sobreviveu às custas da terapia potencialmente inapropriada que você estudou. Por isso, potencialmente, porque pode ser que alguns casos dê certo. Mas é difícil quando é algo muito agudo, tipo trauma, assim, né? Não, aí. Mas o trauma no jovem não tem nada disso. Você vai pegar fogo até o fim. É verdade. Você vai. Porque a chance de você errar não fazendo isso é muito grande. Todos os choques hemorrágicos aí com dose altíssima de drogas ativas, você vê que o cara sai bem 3, 4 dias depois. Eu acho que é perigoso mesmo. Na minha cabeça parece que interessa a gente conhecer mais o prognóstico basal geral da doença, né? Porque você tem um baseline ali. Se o seu baseline é de mortalidade de 95%, por mais que você faça tudo, dificilmente você vai cair essa mortalidade geral da sua UTI para 20%. O mais provável é que aquilo ali vai dar errado. Se tem uma chance de 95% de dar certo, cara, mesmo que está dando errado agora, o baseline te mostra que tem uma chance muito grande daquilo ali dar certo. Porque é o trauma no jovem, né? Aí o cara não aguenta depois sobreviveu com isso tudo. Porque o contrário, assim, do cara que já é policomórbido e tudo, está na 15ª internação do ano por isso, ele foi em casa só tomar um café, voltou, e aí, cara... É muito diurético, né? Isso aí também é outro conceito. Mas também que é ser utilizável. É um doente jovem, traumas, vai morrer. Aí ele dá aquela chupadinha, aí você pessoa piroca, aí ele faz uma situação, você não faz o pique, aí ele indica diálise, você não diálise, aí ele morre. Aí você fala lá, tá vendo? Ah, morreu. É isso, assim. É acontecer autorrealizar.
coisa que faz outra coisa que você não assiste o paciente, não dá o cuidado, é morre, fala lá. Isso aqui é muito bom. Então tem que ter cuidado com isso também. Achei que foi isso que técnico. Você vai olhar o caso e falar, eu achei que ele Como o Paulo falou, você tem que saber o basal da doença ali, pra você não incorrer nesse erro. é isso, ou desse aí. Pode acontecer. Tá ruim com isso, a gente sabe que ele não mexer com ele. Acho grande de verdade. É isso que na minha cabeça o drive que eu tenho feito, porque eu talvez seja um raciocínio mais científico. Cara, eu não sei, eu vou testar na minha hipótese e ver o que acontece, dou chance para o doente. Mas não é isso, porque o problema da minha cabeça é que a gente fica testando para sempre, aí na maioria dos dias você roda sempre uma pessoa diferente a cada dia, aí tá todo mundo sempre testando, ninguém sabe por quê. Difícil. Porque eu acho que na minha cabeça também é o fundamental da gente passar de uma forma longitudinal, né? Tem um diarista e tal, alguém que conhece.